eu preciso de ajuda da Doca. Oremos. Grandioso Deus e Pai nosso que está nos céus, nesta manhã nós estamos com o coração agradecidos porque o Senhor nos trouxe para a sua casa. E aqui nós estamos, Senhor Deus, depois de um louvor de entrega, depois de um louvor em que o nosso coração está sendo preparado para escutar a tua palavra nesta manhã. Nós queremos te agradecer e te suplicar que o teu Santo Espírito se faça presente nesta reunião solene. Que o teu Santo Espírito nos dê a capacidade de passar a mensagem e ser compreendida também, Senhor. Abençoa todos que estão aqui e todos que estão nos ouvindo também, através das redes sociais. Nós te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, né? Nós oramos por todos a semana para que Deus falasse ao nosso coração neste dia. E a irmã disse que a igreja estava cheia. Foi assim? Irmãos, depois de cantar um louvor desse, o que é que nós vamos ler? Qual é a passagem? Jeremias quanto? Jeremias quanto? E fala do oleiro? Vamos lá, cadê a memória? Jeremias capítulo 18, né? Jeremias capítulo 18 vai falar sobre esse oleiro, tá bom? Então eu vou pedir que as crianças que já sabem ler, os adultos, os jovens, todos vão abrir a sua Bíblia em Jeremias capítulo 18. Ok? Todos encontraram? Vamos aguardar mais um pouquinho. Eu não vou ler, né, o barulho da... Ok? Podemos? Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhes pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Nós vamos pedir a ajuda da igreja, tá bom? Vou colocar meus papéis aqui em ordem para não perder a sequência. Ok. Que Deus fale conosco através desses 6 versos. Tá bom? 6 versos. Mas para refrescar nossa memória um pouquinho, vamos aqui fazer uma sondagem. De acordo com essa história aqui que nós estamos lendo, Jeremias, o profeta, foi chamado para ir na casa do oleiro, né? E o oleiro estava fazendo o quê? Estava fazendo o quê, igreja? Um vaso. E o vaso se estragou nas mãos do oleiro, mas o oleiro jogou fora? Não. Aproveitou aquele mesmo barro e refez, né? Então, quantas mensagens você não já ouviu com esse texto aqui? Acredito que várias, né? Acredito que várias. Quem é o oleiro dessa história? Alguma dúvida? Não. Deus é o oleiro dessa história. E o vaso que se estragou, quem é ele? Sou eu, é você, somos nós. Somos nós.
Gosto muito do livro de Jeremias. Gosto muito. E essa passagem aqui, eu tenho um carinho muito especial por ela. E nesses últimos dias, Deus tem me impressionado com essa história. História tão simples, né? Que nós vamos passar aqui para que vocês possam compreender. Por exemplo, se você observar no 18, verso 1, você percebe aí na sua Bíblia que diz assim, ó, palavra do Senhor que veio a Jeremias. Então era Deus que estava conversando com Jeremias. Jeremias, como líder, estava preocupado com a nação rebelde, né? Nação desobediente. E eu vi aqui, veja só no verso 15, um detalhe de como estava a nação. Contudo, todos do meu povo têm se esquecido de mim, queimado incenso a ídolos, que os fizeram tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas não aterradas. Então o povo havia se esquecido de Deus. E como líder, Jeremias estava muito preocupado com este povo. Jeremias é conhecido como profeta chorão, mas ele tinha razão em ser chorão, né? As preocupações eram imensas. E aqui diz assim, ó, palavra do Senhor que veio a Jeremias. Primeiro aspecto, em meio às nossas angústias e aflições, nós temos a certeza de que a palavra do Senhor vem até nós também, né? Que coisa tão boa. Eu vou gastar um pouquinho aqui dessa mensagem para falar sobre esses dois versos. Esses dois primeiros versos. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, olha o que... E Deus não já estava falando com Jeremias aqui? Estava. Mas olha qual foi a ordem de Deus. Ele disse assim, ó, dispõe-te, desce à casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras. Ué, e Deus não já estava conversando com Jeremias? Porque era necessário que Jeremias saísse da sua casa, fosse até a olaria, e lá é que ele ia escutar a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque Deus fala conosco de várias formas, de várias maneiras. Aí isso me lembra um sermão do pastor Iglesias, quando ele diz assim, eu já repeti isso aqui várias vezes, acho que alguém já sabe até de cor. Quando você fala, Deus ouve. Igreja, quando você fala, Deus ouve? Sim. Agora, e quando Deus fala, você ouve? Nem sempre, né? Sejamos sinceros e verdadeiros. Nem sempre. Nós temos dificuldades de ouvir a fala de Deus. Não que esteja errado da parte dele, mas é nós que muitas vezes fazemos ouvido de mercadores, né? E aqui, para ter essa conversa com Jeremias, Deus precisava de um recurso visual. O que Deus ia dizer para Jeremias tinha que ser tão impactante, tão convincente, que era necessário ele sair da casa dele e ir até a olaria. Ele disse, e lá ouvirás as minhas palavras. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Nas minhas orações ao longo dessa semana, eu disse assim, Senhor, que vá para a igreja quem está precisando ouvir as palavras como Jeremias precisou. Né? Nós oramos nesse sentido. Se você ficasse em casa, talvez você não fosse escutar a mensagem dessa forma. Bem, né, entender que temos aqui, né, sendo gravado. Mas há uma necessidade de estarmos juntos. Entendeu? Há uma necessidade de estarmos juntos. Esse momento aqui, eu vejo que esse momento no sábado, ele é muito solene. E nós precisamos fazer assim, um pouco de esforço para compreender o recado de Deus para nós, exatamente agora, enquanto estamos aqui na olaria de Deus. Entende? Nós precisamos, porque mais tarde vai surgir outros compromissos, muito embora que sejam espirituais também, mas essas horinhas aqui, esses minutinhos que nós estamos aqui, nós temos que extrair o máximo do recado de Deus para nossas vidas.
E Deus precisou dizer assim para Jeremias: vá, desça até a casa do oleiro. E lá, somente lá, é que você entenderá o recado que eu tenho para te dizer. Eu acredito que Deus trouxe você aqui nesta manhã, porque o recado dele é para você, é para mim, é para todos nós. E nós precisamos estar com esse coração aberto, essa mente apta para entender o que Deus quer falar conosco. E uma outra coisa que eu percebi muito aqui é a palavra do Senhor. E lá ouvirás as minhas palavras. 2 versos repetindo que a palavra de Deus é a palavra de Deus. E eu vou ser assim, bem sincera com vocês, vou ter o coração bem aberto. Deus está fazendo um trabalho na minha vida em relação às minhas palavras. Nós tropeçamos muito nas palavras. Nós erramos muito. Aí quando nós vamos lá para o livro de Tiago, a gente vê Tiago dizendo, a língua, a boca da gente diz coisas, uma hora está amaldiçoando, outra hora está bendizendo, né? Irmãos, vocês não têm noção, e tem, vocês não têm noção de quanta coisa absurda sai da nossa boca sem a gente pensar. Palavras de amaldiçoar, né? Maldizentes. Eu percebi que Deus está fazendo esse trabalho do oleiro nos meus lábios. E louvado seja Deus por isso, né? E foi depois de uma dificuldade que eu percebi isso aí. Eu digo assim, eu pedi até um presente para o marido. Eu pedi um livro para me ensinar a falar. E ele me deu esse livro de presente e eu amei esse livro. Não é da CPB, mas é um livro cristão que veio em cima da minha necessidade. E eu disse, Senhor, unge os meus lábios, assim como fizesse com Isaías. Porque, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. O mundo está carente de Deus. E nós precisamos santificar a nossa boca para fazer o trabalho que é dele. Eu vou contar aqui rapidinho, se vocês me permitirem. Irmão, olha, irmão Jailson, meu tempinho, hein? Ontem eu fui convidada para ir para uma escola passar uma história infantil. Eu amo crianças, viu? Eu amo crianças. Eu tenho uma dívida muito grande com as crianças da igreja. Eu não vou pagar nunca, mas o que eu puder fazer pelas crianças eu faço. Porque quando eu me lembro que Luciana e família ia lá em casa buscar a gente pequenininho, louvado seja Deus. Então, ontem, a professora me chamou, Marta, conta uma história para as crianças. Eu disse, meu Deus, que história eu vou contar já, assim, uma semana cheia de trabalho. E deu vontade de dizer assim, deixa para outra semana. Aí eu lembrei, e quando Deus fala, você ouve? Deixar para outra semana poderia não ter o mesmo efeito. Então, apertei e dividi ali direitinho, mas eu fui. E a gente escolheu a parábola dos 10 leprosos. E contamos e fizemos o pote da gratidão. E aqueles meninos escreveram, expressaram com as suas palavras o que estavam sentindo. Aí no final, quando eu me despedi para ir para outra sala, o menino falou assim, eita tia, chega, deu um alívio na minha alma, esse momento. E vou dizer para vocês, tem dinheiro que pague isso? Não. Quando foi à tarde, eu voltei para a escola, já em outra turma, fui contar a história. E a professora disse, Marta, aquele menino, eu fiquei pensando tanto sobre isso, aquele menino está passando dificuldade dentro de casa com separação dos pais. E aquelas palavras de gratidão que você disse ali, que você fez com que ele motivasse eles, com que eles fizessem também, o menino sentiu um alívio tremendo. Eu me arrepiei todo e disse assim, meu Deus, obrigado. Porque eu não deixei para depois. Era uma criança que estava precisando de uma palavra. Ô irmãos, você conhece tanta gente que está precisando de uma palavra. Peça a Deus para santificar a sua vida. Para que as suas palavras sejam de encorajamento. Sejam de incentivo. Sejam de forças. Olhe dentro da sua casa também. Nós fizemos uma mensagem parecida com essa no Planalto.
E lá nós falamos desse assunto. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Período pós-pandemia. Tinha uma frase mais ou menos assim no Facebook, no Instagram. Tenha paciência, não estamos bem. Não estamos bem ainda. É muita novidade, é muita informação, é muito nervosismo, né? E às vezes, irmãos, dentro dos nossos lares, nós não estamos dizendo palavras de bênçãos. É irritação, é grito, é aspereza. E por que os de fora a gente trata tão bem? Por que meu aluno na escola, ainda que ele faça coisas erradas, eu tenho que ter paciência com ele, não posso explodir. Eu tenho que manter o controle. E por que aqui em casa eu vou dizer tudo o que eu penso, tudo como diz o ditado, que der na telha? Irmãos, nós precisamos de uma mudança. É esse oleiro que quer fazer esse trabalho na nossa vida. E eu estou tomando mais consciência do que eu estou dizendo. Porque eu vi a seriedade das coisas, e das pequenas coisas, e dos hábitos que nós formamos. Por isso que naquele dia, Cristina, a gente falou sobre a murmuração, né? A murmuração. Entre o povo de Deus não pode estar havendo murmuração, não pode. E aqui ele diz, palavra do Senhor, né? E lá ouvirás as minhas palavras. Aí no verso 3, desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue sobre a obra sobre as rodas. Irmãos, preste atenção. Ele precisou de um recurso visual. Eu vou fazer aqui tipo uma mímica. Jeremias chega na olaria sem dizer nada para o oleiro. O oleiro já estava trabalhando. E a Bíblia diz que ele estava lá, as rodas, né? Sobre rodas. Naquele tempo não tinha motorzinho, então tinha que ser ali no pedal mesmo, né? O oleiro trabalhando e Jeremias do outro lado só observando. E o oleiro trabalhando, nem Jeremias diz nada, nem o oleiro também diz nada. Mas o oleiro lá trabalhando, sobre as rodas. Pega uma bolota de barro, coloca em cima ali da bancada, molha as suas mãos e começa a modelar aquele vaso. Ele vai modelando e vai dando forma àquele vaso. E vai caprichando. E Jeremias do outro lado só observando. E quem sabe ele estava dizendo assim, o que é que Deus quer me falar com isso? Porque a olaria é um lugar muito simples. Uma casa de trabalho, né? Uma casa muito simples. E o oleiro trabalhando sobre as rodas. O oleiro não fala nada com Jeremias. Mas o que está acontecendo se torna uma palavra. Ei, Jeremias, você está entendendo? Preste atenção. O oleiro trabalhando sobre as rodas, está lá, né? Modelando aquele barro. Umedecendo suas mãos, o barro ainda mole, e ele trabalhando. E Jeremias observando. E aqui diz assim, tem gente que entende só com uma palavra. Tem gente que tem dificuldade de entender. Tem gente que uma vírgula é uma frase. Tem gente que precisa que Deus grite. Tem gente que precisa da dor para entender que precisa fazer. Cada pessoa tem uma forma de aprender. Naquele momento, Jeremias teve que ficar em silêncio para entender o recado de Deus. E essa semana eu ouvi uma frase que dizia assim, toda dor tem um propósito. Toda dor tem um propósito. Olha aí a lição de José do Egito, que a gente trabalhou aqui na escola sabatina. Tanto sofrimento daquele homem. Mas ele estava nas mãos de quem? Do oleiro. José estava nas mãos do oleiro. E foi dor, e foi prisão, né? E foram calúnias, foram perseguições. E ele estava sendo moldado. Ele estava sendo trabalhado. Agora deixa eu dizer algo que eu achei muito interessante isso aqui. O que é que o oleiro está fazendo? Um vaso. De repente o vaso se quebra. Agora deixa eu dizer uma frase interessante. O que se quebrou não era vaso.
era barro no formato de vaso. Não era vaso. Era um barro no formato de vaso. Não era vaso. Era um barro no formato de vaso. Não estava pronta ainda. Estava se formando. Estava se formando. E quando é que está pronto? Quando o oleiro diz que acabou. Nós somos vasos que ainda não estamos prontos. Estamos sendo moldados, modelados. Agora deixa eu dizer uma coisa mais interessante também. O vaso era feito de quê? A matéria-prima era o quê? O barro. A matéria-prima era boa ou ruim? Será? A matéria-prima era ruim. Eu vi uns comentários dizendo o seguinte, que a matéria-prima era ruim, porque aquele barro era um barro estragado. Era um barro, eu vou dizer a linguagem dele, viu? Era um barro apodrecido. Era um barro podre. Assim como o cinto de Jeremias, lá no verso capítulo 13, fala sobre o cinto velho que ele enterrou, depois voltou e mofou. Aquele barro era ruim. Mas eu vou dizer uma verdade. O barro era ruim, mas o oleiro era bom. Porque pegar um barro ruim e transformar numa obra-prima, o oleiro era bom. O oleiro não descartou aquele barro ruim. Não descartou o barro ruim. Já que se estragou nas mãos dele, ele poderia muito bem dizer assim, isso aqui está me dando trabalho, vou jogar fora, vou pegar outro e vou recomeçar o processo. Mas o oleiro foi paciente com o barro ruim. Porque a matéria-prima era ruim. Mas quando está nas mãos do oleiro faz toda diferença. Eu me lembrei de um livro chamado Quando Tudo Falha. Que lá conta a história de um mendigo nas ruas de Londres, numa ponte. E esse mendigo estava lá pedindo uma esmola e estava com um violino também lá, né? E ele tocava alguma coisa, desafinado, coitado, né? Sem saber. E as pessoas ali jogando seus centavos. De repente passa um senhor, observa a cena, pega o violino, dá uma ajeitadinha ali, cravelhas, né, Amanda? Organiza e começa a tocar. Aí já era agora uma música harmoniosa, bonita. E foi chamando a atenção dos outros que iam passando ali por aquela ponte. E todos eles reconheceram que aquele que pegou o violino desafinado antes era Paganini, o mestre Paganini. E ficaram empolgados e o rapaz começou a receber seus dinheiros, né? Dobrado. Por quê? O violino era o mesmo, mas quem tocava era outro. Era um mestre. Irmãos, nós somos esse barro defeituoso, orgulhoso, impuro, imprestável. Mas o oleiro não desprezou. O oleiro não jogou fora. O oleiro disse assim, o oleiro é o único que consegue trabalhar com tudo aquilo que o mundo descarta. Olha que frase. O oleiro é o único que consegue trabalhar com tudo aquilo que o mundo descarta. Que pega e ninguém acredita e transforma em um vaso. Irmãos, isso é bonito demais. A gente está vivendo numa era onde as coisas são tudo descartáveis, né? Olhe, numa empresa privada, só fica quem é bom. Quem não é bom é descartado. Glória a Deus que no reino dele não é assim. Não é assim. Porque ele pega vidas apodrecidas pelo pecado. E ele trabalha com carinho, com cuidado, vai moldando, vai modelando. E aquilo que ninguém acreditava,
passa a ser uma obra-prima para a glória dele. Então, eu fico maravilhada com o que Deus está fazendo em nosso meio, na nossa vida. Pessoas improváveis, Deus está derramando o seu Santo Espírito. Entende? Nós estamos sendo moldados, trabalhados. E depois que o vaso fica pronto, ele vai passar por um outro processo, que é o processo do forno. E forno é quente. E as provações também faz isso com a gente. E deixa eu dizer algo mais que eu também estou aprendendo. Em meio ao processo do forno, o vaso fica sozinho lá dentro. Né? Fica sozinho lá, cozinhando dentro do forno. Algumas pessoas vão entender isso mais rápido do que outras. Esse processo do forno é o processo que, aí sim, não é mais barro no formato de vaso. Ali ele já vai pegar a forma última, né? Ele vai permanecer ali intacto. E o que acontece? Deus está preparando cada um de nós como um vaso desse, para encher-nos do seu Santo Espírito, para a gente fazer tudo para a glória do nome dele. Então aqui, eu vou concluir por aqui. Aqui ele está dizendo o seguinte, olha o que é que Deus está dizendo. Aí depois de todo esse processo, aí vem agora a palavra de Deus para Jeremias. Depois que Jeremias observa tudo que está acontecendo ali, né? O barro que se estragou. Aí Jeremias, no verso 5. Então veio a mim a palavra do Senhor. E Deus faz uma pergunta. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor, eis que como o barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Que coisa maravilhosa. Eu acredito que essa palavra que Jeremias ouviu de Deus, uma resposta que ele ouviu, ele voltou para casa mais leve. Ele voltou para casa confiante. Ele voltou para casa com uma nova perspectiva de vida. E ele chegou a ficar impressionado, porque o oleiro não descartou aquela argila que aparentemente não valia nada. Mas o oleiro transformou aquele barro ali, grosseiro, em um vaso de honra, em um vaso de bênçãos. E Jeremias voltou para casa muito mais leve. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Certo dia eu estava em casa assim, faz muito tempo isso, um pouco deprimida, lá no sofá. E eu estava assistindo a Novo Tempo, era um domingo pela manhã. E estava passando o consultório de família e era com a Raquel Fonseca. Creio que alguns aqui conhecem. Irmãos, ela disse umas palavras lá. Levante-se, saia deste lugar, tal. Que aquilo ali me deu uma força, me deu um poder. E eu obedeci aquelas palavras. E meus sentimentos já não eram o mesmo quando eu estava ali antes. O poder das palavras. E quando Deus disse aqui a Jeremias, eu vou fazer de Israel um vaso novo. Jeremias entendeu a mensagem, entendeu o recado de Deus e aceitou. E eu creio que vidas foram transformadas. Se você também nesta manhã entendeu o recado de Deus, ele dizendo assim, estamos em processo de mudança, mas eu não desisti de você apesar das suas falhas, apesar dos seus fracassos, dos seus altos e baixos. Deus irá transformar você num vaso para a glória do seu nome. Crê você nessas palavras, está disposto você a seguir a sua vida espiritual da agora em diante com uma nova perspectiva, com uma nova visão. Irmãos, que isso aconteça na sua vida.
Que essa mudança chegue, porque é maravilhoso o que está acontecendo em meio a essa pandemia todinha que a gente está presenciando. Eu nunca vi tanto poder da palavra de Deus que está acontecendo. Eu nunca vi. Ele está preparando o seu povo para receber a chuva serôdia. O YouTube, a internet aí, eles estão admirados. Como é que pessoas acordam 4 da manhã para ir para a sala 57? Ele diz que é o maior movimento que está acontecendo nesses dias. É o movimento do povo de Deus que está se unindo, do povo de Deus que está crescendo. E você não pode ficar de fora deste movimento, dessa chuva serôdia que já está caindo entre nós. Entende? Reconheça que nas mãos do oleiro, cada um de nós tem um chamado e tem valor. Acreditando nessas palavras de Deus, a nossa vida será transformada. Eu às vezes me preocupo com os jovens na igreja, às vezes eu me preocupo com as crianças na igreja. Meu Deus, o que é que eles estão sentindo? O que é que está motivando esses jovens de ir para a igreja? Tem que ser o poder de Deus. Tem que ser o Espírito Santo de Deus agindo na vida de todos nós. E nós que somos mais velhos, temos que ensinar isso para esses jovens. Temos que ensinar. Tem muito mais trabalho agora do que antes. Acorda, povo de Deus. Acorda e recebe as bênçãos. Escuta Deus falando contigo pessoalmente. Tem uma obra que é intransferível. É sua. É sua. Se coloque nas mãos do oleiro. Se coloque nas mãos de Deus. Eu vou pedir ao irmão que para a gente concluir este momento, nós vamos cantar o hino 327. Olhe, canta este louvor, pensando em ser este vaso. Pode colocar, a igreja pode levantar. Veja o que é que esse louvor diz de tão bonito. Vem, Nicolas, me ajudar. Olha só. Vaso de bênçãos é o que Deus quer fazer em sua vida, né? Quero ser um vaso de bênção, se um vaso escolhido por Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá do céu. E agora? Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço. Você consagra o quê? Tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção para todos os dias fazer aos culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, se um vaso de bênção sem par, avisando que crentes em Cristo, jubilosos no céu hão de entrar. E a oração? Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Para ser um vaso de bênção, é mistério uma vida real.
Nossa, que palavras tão lindas, né? Tudo consagro-te agora, Senhor. Isso é entrega, isso é submissão. Isso é a necessidade de Deus. Quando você fala, Deus ouve. E quando Deus fala, você ouve. Que nossos ouvidos possam estar sintonizados na frequência de Deus. Lembra dos radinhos do passado que a gente ficava lá procurando, né? Que seus ouvidos estejam aptos para ouvir a voz de Deus, mesmo em meio ao barulho, mesmo em meio à agitação. E eu ainda descobri que você pode ser um vaso de bênçãos. Não precisa fazer, irmãos, coisas espetaculares. Não precisa abrir um mar. Mas quando você dá um pouco de atenção, que você empresta os seus ouvidos para alguém, quando você percebe um rostinho triste em alguém e vai conversar com ele, Deus já está te usando para ser esse vaso de bênçãos. Quando você faça isso com este propósito e de propósito, todas as manhãs nós estamos aprendendo lá no nosso quarto de guerra. Meu Deus, a quem eu preciso ser bênção hoje? A quem eu vou levar uma palavra hoje? E eu aprendi, estou aprendendo. Há muitas vezes olhar para uma pessoa assim, como a minha vizinha a semana passada, e dizer assim para ela: a senhora é uma bênção, porque eu vejo que seus filhos são pessoas do bem, pessoas direitas. E a pessoa tem aquele choque, porque não espera um reconhecimento, um elogio, uma palavra de ânimo. Então lembre-se, nas pequenas coisas, nós podemos glorificar a Deus. Nós podemos fazer a diferença na vida de alguém. Agora já imaginou esse exército que está aqui, nesta nova semana que vai chegar? E todos os dias dizer assim: hoje eu tenho um propósito. Hoje eu tenho um propósito de abrir a minha boca para glorificar a Deus e abençoar alguém. Faça isso. Aprenda esse exercício da gratidão e de ajudar o seu próximo. De ser mais generoso. É coisa que eu também estou descobrindo. Coisas pequenas, mas que fazem a diferença. Irmãos, Deus está transformando você em um vaso de honra para a glória do nome dEle. Que tudo que você for fazer para Deus, faça com gratidão, com alegria, porque em troco você vai receber dobrado. Não é assim, irmão Cícero? Recebe dobrado. Que essa pequena palavra tenha motivado você, incentivado você a passar tempo na presença de Deus, para escutar a voz dEle e começar imediatamente a agir. Não procrastinar, não dar desculpas, mas a agir. Quantos querem nesta manhã ser um vaso novo, um vaso para a glória de Deus? Levante sua mão. Ainda com as mãos levantadas, nós vamos fazer esta oração. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor trouxe cada um de nós aqui para a sua casa nesta manhã, para esta olaria, para sermos abençoados pela tua presença, Senhor. Temos lutas, temos desafios, uns mais, outros menos. Mas nós resolvemos hoje nos entregarmos nas tuas mãos e sermos transformados pelo poder do teu Santo Espírito. Ainda que a dor bata a porta da nossa casa, ainda que a dor venha, Senhor Deus, a ferir os nossos sentimentos, mas que essa dor se transforme numa bênção para nós e para os demais que estão em nossa volta, Senhor. Despedimos também nesta manhã com os nossos irmãos, que todos possam voltar para casa, glorificando o teu santo nome e sussurrando: quero ser um vaso de bênçãos, sim, um vaso escolhido por Deus. Esta é a nossa gratidão, este é o nosso pedido, e o fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Ainda não podemos ir até a porta e pegar na mão dos irmãos, né? Mas fica aqui o meu abraço apertado. Que Papai do Céu abençoe todos vocês. Amém.
preocupe. Nós despedimos cada um dos nossos queridos irmãos, clamando a Deus que o seu poder e a sua misericórdia permaneçam conosco, e clamando a Deus que o seu poder, as muitas intercessões de nosso Senhor Jesus Cristo e as muitas consolações de seu Santo Espírito sejam o nosso guia e o nosso alvo durante essa semana, que Ele nos guarde pelo seu poder. Reforçamos o nosso convite para amanhã às 7 horas da noite estarmos aqui reunidos em mais um culto de louvor e adoração. Deus abençoe a sua vida, Ele conceda o restante de sábado na sua paz, na sua presença, em nome do Senhor Jesus.